do texto sagrado, que é a palavra de Deus. É Gálatas 5, versículo de número 19. Está escrito da seguinte forma: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Dá um pouquinho de retorno aí, por favor. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, amados irmãos em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 19. É importante, amados irmãos, frisar a todos, né, que Paulo vai falar em Gálatas capítulo 5 acerca das obras, não é, da carne. Quando Paulo está falando das obras da carne, Paulo está falando da natureza pecaminosa e dos seus desejos corruptos. Isso mesmo, Paulo vai estar falando da natureza pecaminosa e com seus desejos corruptos, né? Isso significa a manifestação das obras da carne. Paulo vai mencionar, né? Paulo vai falar, primeira obra da carne que nós vamos falar nessa tarde. Paulo falou as quais são prostituição, né? O que é que nós entendemos por prostituição? O que é que significa prostituição? O que é realmente de fato, na realidade de fato, o que é que significa prostituição? Muitas pessoas, né, relacionam o pecado de prostituição a tantos outros, não é? A Bíblia também o relaciona a tantos outros. Mas de forma especificada, esta obra da carne, não é? Prostituição. A palavra prostituição, ela vem do grego. Isso, ela é originária do grego, que também é chamada de porneia, né? Que significa imoralidade sexual de todas as formas. Isto inclui todos, né? Todas as formas. Então a palavra prostituição, ela está relacionada à imoralidade sexual de todas as maneiras, ou seja, de todas as formas. Então ela está relacionada, né? Está relacionada à imoralidade sexual, né? Incluindo todas as formas. Isso significa, né? Isso significa que a prostituição, ela não está ligada apenas, não é, à venda do corpo por dinheiro. Não está ligada apenas à venda do corpo, porque a prostituição, ela está ligada, não é, à questão da venda do corpo, da troca, não é, do corpo em favor de dinheiro. Isso também, né, está relacionado à prostituição. Mas nós vemos que a prostituição, ela está ligada a todo tipo de imoralidades sexuais. Então, se ela está ligada a todos os tipos de imoralidades sexuais, então significa que as suas ramificações, elas são diversificadas, não é verdade? Então, aí isso
não é? Isso é o que significa esta obra da carne que nós chamamos de prostituição, né? A prostituição ela está ligada ao adultério, que é o caso extraconjugal. Todos sabem o que é adultério. Adultério, não é? Ele acontece aonde? Aonde que acontece o adultério? O adultério acontece fora do casamento. Por que fora do casamento? Porque o adultério é o relacionamento extraconjugal. É quando algumas das partes, né, o homem ou a mulher, ele ou ela, não é, traem, ou seja, cometem a infidelidade. Então isso nós classificamos como o pecado de adultério, ou mesmo fornicação, porque a fornicação ela está ligada ao pecado do ato sexual sem o casamento. São quando duas pessoas, né, que apenas namoram ou que são solteiras resolvem, não é, se tornar uma carne só. Ou seja, quando é que o homem e a mulher se tornam uma só carne? No ato sexual, não é? No ato sexual acontece o que a Bíblia chama de uma só carne. Então, ambos são solteiros ou namorados, porém não tem o casamento. Se não tem o casamento, é claro que tudo se restringe. Então, quando o ato sexual acontece entre duas pessoas solteiras, nós classificamos, né? A Bíblia classifica esse pecado, esse ato pecaminoso, não é, que é abominável aos olhos do Senhor, é claro, o classificamos de fornicação. Mas o que nós podemos perceber, amados irmãos, é que a prostituição está ligada a todos estes pecados, tanto ao adultério como à fornicação. Agora, nós vamos entender com mais profundidade, não é, a quais pecados está relacionado à prostituição, porque há muitos que deduzem que o adultério está relacionado apenas ao ato sexual em si. Quando é que as pessoas acham que o pecado de adultério foi consumado? Que a prostituição, que significa imoralidade sexual, foi consumada. Quando a prática sexual acontece. Mas não é isso, amados irmãos, que a palavra de Deus, ela nos enfatiza. Se observarmos com mais profundidade, vamos nos tornarmos mais esclarecidos. Porque muitos deduzem que a prostituição, ela só se classifica a prostituição quando o ato, a imoralidade sexual é consumada. Mas não é apenas nesse sentido que a prostituição ela é consumada. Existem outras ramificações, como por exemplo, quando o homem ou a mulher não guarda os olhos. Quando o homem ou a mulher não guarda os olhos, o que acontece? Olha para uma foto de uma mulher que está sensualizando, seja ela em que rede social for. Isso também, escute o que eu quero dizer para você, isso caracteriza o pecado de prostituição. Quando os olhos são fixados em uma fotografia que é postada em qualquer rede social, porque está lá uma mulher sensualizando, seminua, e os olhos do homem vai lá, e os olhos da mulher vai lá. Isso caracteriza o pecado de prostituição. Quando o homem comenta
Na rede social, quando a mulher comenta na rede social a foto de uma mulher, a foto de um homem que não é sua esposa, que não é o seu marido, isso também caracteriza o pecado de prostituição. Mas por que caracteriza o pecado de prostituição? Que nós vemos tantos comentários nas redes sociais de homens, tanto de homens quanto de mulheres, que são comprometidos, que são comprometidas. Então, às vezes, o homem chamando outra mulher que está numa foto sensual de linda, isso também caracteriza o pecado de prostituição. Quando há uma foto do homem lá em alguma rede social, um homem que está sensualizando e a mulher que é comprometida, ou seja, casada, comenta a fotografia desse homem, o chamando de lindo, isso pode caracterizar o pecado de prostituição. Porque Paulo disse, olha, as obras da carne são manifestas, e tudo isso está revelando o desejo da carne. Porque nós vemos muito isso, irmãos. Nós vemos muitas mulheres que se dizem crente, sensualizando através de fotografia nas redes sociais. Mulheres que se dizem ser cristãs, sensualizando através de fotos nas redes sociais, Facebook, Instagram, seja lá qual rede social for, sensualizam através de poses, sensualizam fazendo biquinho, sensualizam de várias maneiras, mas estão sensualizando. Estão sensualizando, são sensuais. Mulheres que se dizem ser cristãs, mulheres que se denominam ser mulheres de Deus, mas que estão lá sensualizando. Mulheres casadas, ou seja, comprometidas, que não honram mais o seu laço matrimonial, que não honram mais o seu laço matrimonial, porque sensualizam nas poses, sensualizam nos gestos corporais. Isso caracteriza o pecado de prostituição, porque está ligado à imoralidade sexual. E deixa eu dizer uma coisa para você: a imoralidade sexual, na imoralidade sexual se utiliza o corpo. Leia 1 Coríntios capítulo de número 6, onde Paulo, ele professa a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, dizendo que todo aquele que comete pecado fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra Deus e contra o seu próprio corpo. Por que Paulo disse que peca contra Deus e peca contra o seu próprio corpo? Porque para se cometer a imoralidade sexual, é claro, é óbvio, se utiliza o próprio corpo. E nós temos, amados irmãos em Cristo Jesus, que repelir essa prática pecaminosa do nosso meio. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo de número 5.
Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 5, ele enfatiza dizendo: olha, tem um aí que é impuro, está no meio da igreja de Coríntios, o que é que nós vamos fazer com ele? Paulo disse: olha, nós vamos ter que tirar ele do nosso meio. Nós vamos ter, aleluia Jesus, que tirar o tal do nosso meio. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, temos que repelir essa prática, esse ato pecaminoso. Temos que denunciá-lo. Como João Batista denunciou o pecado de Herodes, dizendo: ei, não é lícito possuir a mulher de teu irmão, tu estás em adultério. Isto lhe custou a privação da sua própria liberdade e posteriormente da sua vida. Mas eu creio, através desta palavra que está sendo pregada, que Deus vai levantar João Batistas nesta última geração para denunciar o pecado e a transgressão do povo. Porque só haverá arrependimento, meus amados irmãos. Só haverá arrependimento, só haverá avivamento no nosso meio, manifestação do poder de Deus, derramamento do Espírito Santo. Só haverá se houver arrependimento de pecados. Não haverá avivamento em meio ao povo de Deus se não houver arrependimento, ou seja, reconhecimento. Provérbio, Salomão diz: aquele que encobre o seu pecado não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Não adianta você ficar com este pecadinho de estimação como se ele fosse algo seu. É hora de você confessar os teus pecados diante de Deus. É hora de você reconhecê-los, porque o Senhor quer restaurar novamente a aliança da sua presença em muitas vidas. Mas o que é que vai acontecer, pastor, se não houver arrependimento? Acontece o que está escrito em Jeremias 8. Jeremias estava orando pelo povo, clamando pelo povo. E Deus, certa feita, vai falar com Jeremias, em determinada feita das suas orações. Deus fala com Jeremias dizendo: Jeremias, não ore mais por este povo. Não ore, porque eu não vou ouvir a tua oração. Por que Deus fala isso a Jeremias? Porque Jeremias estava lá, foi levantado como profeta no meio da nação de Israel, para denunciar a transgressão dos líderes, dos chefes da casa de Israel, do povo da casa de Israel, mas porém não estavam dando ouvido ao que Jeremias estava falando. Jeremias estava denunciando o pecado do povo, mas porém o povo estava como se houvesse comichões em seus ouvidos, como disse Paulo em 1 Timóteo, que chegariam os tempos, que seriam tempos trabalhosos, porque muitos estariam como se estivessem com comichões nos seus ouvidos e não sofreriam mais a sã doutrina do Senhor. Deus disse a Jeremias: Jeremias, não ore mais por esse povo, porque eu não vou ouvir. O que Deus estava dizendo? Você vai orar, Jeremias, mas se você continuar orando, a tua oração vai ser em vão. Eu não vou ouvir a tua oração, porque esse povo não quer se arrepender dos seus pecados. Só existe uma solução para isso. É eu enviar uma nação inimiga, para que os leve cativo às terras estrangeiras, e assim eles reconheçam que eu sou Deus.
porque era assim que Deus fazia com a sua nação, com o seu povo, quando queria derramar um avivamento, quando Deus queria que todos reconhecessem que Ele, unicamente Ele era o Senhor. Deus permitia que viessem os inimigos, levassem o povo em cativeiro, e levando o povo em cativeiro, todos lá em terras estrangeiras reconhecessem que só o Senhor é Deus. É isso, meu amado irmão em Cristo Jesus, que Deus fazia quando o povo não queria dar crédito à voz de Deus. Só vai haver de fato avivamento se houver arrependimento. Mas não estou falando desse arrependimento de meia tigela, desse chororô que muitos dobram o joelho, choram de joelhos dobrados, mas ao se levantarem e chegarem em suas casas, continuam na mesma prática pecaminosa. Isso para mim não é arrependimento, é sensacionalismo, é emocionalismo, é comoção passageira. Eu estou falando de um arrependimento gerado pelo poder do Espírito Santo, que vem na vida, no coração do homem e transforma este homem de dentro para fora. É deste arrependimento, meus amados, que eu falo aqui hoje nessa tarde, pelo poder do Espírito Santo, não pela minha vontade, mas pelo poder e ação do Espírito Santo de Deus. Porque muitos querem mudar, mas apenas da boca para fora. Deixa eu dizer uma coisa de Deus para você, o que o salmista Davi disse no Salmo de número 139. Antes, sem que houvesse uma palavra sequer na minha boca, eis que o Senhor tudo conhece. O que o salmista estava dizendo? Estava dizendo, não havia sequer uma palavra na minha boca, mas o Senhor já conhecia todas as coisas. Deus nos conhece, amados, de uma forma que ninguém conhece. Então está na nós de reconhecer que só o Senhor é Deus. Se não houver abandono definitivo de nossos pecados, como poderá haver avivamento em nosso meio? Então Paulo estava falando em relação a todos esses pecados. Então, prostituição não se reduz apenas ao ato de imoralidade sexual, mas se reduz, não é? Se reduz também todas essas ramificações, porque são muitas. A foto sensual, os gestos corporais são sensuais. Quem já leu o livro Psicologia Pastoral sabe que os gestos do corpo, isso é um livro muito bom, Psicologia Pastoral. Você tiver a oportunidade de ler, leia. Quem leu sabe que os gestos corporais, eles falam muito mais do que as palavras. Através dos gestos corporais, podemos identificar, não é, o que uma pessoa está tentando demonstrar. Então, a sensualidade através da fotografia, através dos gestos corporais, através das frases que são escritas, os olhares, não é, maliciosos, os pensamentos impuros, todas estas ramificações citadas, elas tipificam e caracterizam o pecado de prostituição. Tenhamos cuidado, amados, e fujamos de tal pecado.
vamos fugir da aparência do mal, para não pecarmos contra o nosso Deus. Momento de oração. Graças a Deus. Graças a Deus, amados e diletos ouvintes. Você que ouviu essa mensagem, tá bom? Essa mensagem também foi transmitida através do Facebook, tá? Através do meu Facebook pessoal, Thiago Menezes. Você pode ir lá, pode verificar essa mensagem, ou mesmo ela será, tá, logo mais também postada no nosso canal do YouTube. Você que gostou dessa mensagem, vai lá, né? Se inscreva no canal do YouTube Setorial Itapipoca, ou mesmo no Facebook pessoal Thiago Menezes, ou mesmo no Facebook Setorial Itapipoca, né? Igreja Pentecostal Deus